Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um programa Amor na Polis. E Amor na Polis é um programa que fala sobre o amor na cidade que todos vivemos, porque é na cidade que todos vivemos, né? O amor aqui entendido em sua dimensão de luz e alegria. Segundo o Talmud, fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que causamos em nossa existência. Eu sou Patrícia Tomasquim, pedagoga, psicoterapeuta, capelã civil, pós-graduada pela Universidade Hebraica de Jerusalém em Estudos Bíblicos e em Gestão pela FGV, e atualmente sou diretora de Educação, Inclusão e Diversidade da AJKB, Associação Janus Korczak do Brasil, e conselheira do Conselho da Contém Amor Amai-vos. E hoje nós vamos entrevistar aqui a Isabelle Delois. E para entrevistar comigo aqui está o nosso também conselheiro queridíssimo, economista do IETS, que dispensa apresentações, Manuel Tedim. Então vamos aqui já chamar o ABI. Eu quero dizer que hoje, infelizmente, é um dia triste para os daí. Oi, Tedim, boa noite, querido. Tudo bom? Tudo bem? Tudo, querido. Infelizmente, estava aqui falando que hoje é um dia muito triste para o judaísmo progressista, porque faleceu um companheirão nosso, um grande guerreiro ativista pela paz, do diálogo interreligioso, Sérgio Storch. Foi ceifado aí pela Covid e muitas manifestações. Então eu peço aí a todos que a gente, de alguma forma, faça alguma oração em memória de Sérgio. Amanhã teremos uma oração com o Rabino Alexandre Leone, enfim. Então, hoje é mais uma vida perdida para a Covid no Brasil, de uma vida que fazia diferença, não que todas não façam, né? Mas Sérgio fazia diferença no campo progressista. Mas hoje nós vamos entrevistar Isabelle Delois, tá? Vamos falar sobre esportes, meio ambiente, preservação de meio ambiente e adoção dos espaços públicos. E Delois já está aqui com a gente. Enquanto ela sobe, eu leio para vocês. Ela chega aí, eu leio para vocês um pouco da bio dela. Oi, Isabelle, bem-vinda, querida, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite, querida. Estava aqui falando que, infelizmente, agora no final da tarde perdemos um grande companheiro e isso gerou aí uma série de medidas que a gente precisava fazer. Mas é isso, né? Todos lutando pela vida e contra a Covid. Infelizmente, o grupo aí não, né? Mas, enfim, pessoal, deixa eu apresentar a vocês a Isabelle Delois. Isabelle, que vai bater um papo aqui com a gente hoje sobre esporte, meio ambiente preservado e adoção de espaços públicos. Ela é arquiteta, mestre em engenharia urbana pela UFRJ, doutora em arquitetura sustentável pela UF e especialista em energia solar fotovoltaica. Instalou na sua casa a primeira usina fotovoltaica conectada à rede do Rio de Janeiro, a ser registrada pela ANEEL. Pensando que aqui nesse programa só vejo na resolução 482 de 2012 em microgeração distribuída. Isabelle também é adotante da maior área remanescente de Restinga do Rio, Alameda Sandra Alvim, criadora do primeiro Bosque da Memória às Vítimas da Covid-19 no Rio de Janeiro. Já representou o Brasil por mais de 20 anos na modalidade do body surf. Nós vamos conversar com ela sobre isso. Eu entendi, a gente não entende nada de esporte, tá? Só para ficar claro. Quem entende é a Isabelle. Eu me comprometo, né? 2 títulos mundiais e 3 americanos. Então, hoje é esse bate-papo. Isabelle, muito bem-vinda. Fora isso, nós somos companheiras, fomos candidatas à vereança no Rio de Janeiro, pela primeira vez, novatas, e esperamos que a população do Rio, na próxima, daqui a 4 anos, vote melhor, vote melhor. É isso aí. Seja muito bem-vinda. Fala um pouco pra gente dos seus títulos de body surf e tal, que é para poder desbancar meu companheiro aqui, o Tedim, que ele só entende de economia. Eu entendo chogas disso. Olha, eu acho que o Tedinho já pegou onda. Na realidade, o body surf, que é em inglês,
nada mais é do que o popular jacaré no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Então todo mundo, inclusive você, Patrícia, já deve ter caído no mar e já pegou uma ondinha de jacaré. Né? Com certeza. E vira o jacaré dia 19, quando toma a segunda dose da vacina da Covid. Bom, enfim, então eu representei o Brasil nessa modalidade por mais de 20 anos, conquistei esses títulos, e isso, assim, levantou um esporte que é bem popular no Rio de Janeiro, né? Ele é bem carioca, para falar a verdade. E eu comecei isso no Leme, aos 11 anos de idade, com minha irmã gêmea Marie, e a gente despontou aí para os Estados Unidos, para outros países, com títulos, e sempre, assim, passando uma imagem positiva do nosso país, que é o Brasil, que é mais importante. E você, então, é a menina do Rio, não é isso? Olha, já fui, e agora eu não sou mais, não. Não, continua provocando arrepio, é isso? É, isso aí. Isabel, a gente está aqui para falar, a gente está brincando, mas a gente está falando de coisa séria, que é espaço público bem utilizado, sustentabilidade, a nossa cidade. Então, assim, vamos falar um pouco dessa e como a gente está no meio, né, dessa quarta onda, ou a continuação da primeira, né, e são ondas que não são legais, a onda que você pegava era legal, né? Essa, já dessa onda aqui não é legal. Então você fez essa ação linda, que é esse bosque, né, em memória das vítimas da Covid no Rio, esse bosque que você adotou. Fala um pouquinho disso pra gente. A adoção de um espaço público é bem interessante porque o cidadão ele se sente mais pertencido à sua cidade, né? E é uma forma também da prefeitura passar um pouco de responsabilidade para esse cidadão, né? Ele meio que dá você dá uma trégua para a prefeitura, porque são tantas demandas que se cada cidadão pudesse adotar um pedacinho da cidade, eu acho que a nossa prefeitura ia ficar um pouco mais aliviada e talvez atendendo demandas mais importantes. Isso eu comecei a fazer então há 2 anos e meio. É um projeto chamado Adote.Rio, pela Fundação Parques e Jardins. Muita gente não sabe que tem o direito como cidadão de adotar um pedacinho da cidade. Você pode adotar um bosque, uma alameda, como eu fiz, que tem 17 mil metros quadrados. Você pode adotar uma árvore, inclusive, um canteiro. E isso, você já alivia a prefeitura de uma série de demandas. E essa área é um grande corredor verde, é o único que tem no Rio de Janeiro, remanescente de Extingue com essa tipologia de corredor. E é uma área também de amortecimento do Parque Chico Mendes. Então, era uma área degradada, perigosa, escura, não tinha absolutamente nada, só capim. E hoje, quando você anda, né, na Alameda Sandra Alvim, você vê 7 espaços de convivência, você vê famílias fazendo piquenique, tomando café da manhã. É algo assim inusitado numa cidade como a nossa do Rio de Janeiro, você presenciar momentos, né, cotidianos de uma cidade tão atribulada como a nossa, numa Alameda tão prazerosa. E o Bosque da Memória, na realidade, é um movimento nacional e que eu conheci no início do ano. Eu falei, puxa, ninguém trouxe isso para o Rio de Janeiro. Aí eu comecei a entrar em contato e mobilizei pessoas. Olha, foi tão rápido. Patrícia, a necessidade que as pessoas têm de fato fazer uma cerimônia que não foi permitida a nenhuma dessas famílias a se despedir do seu ente querido da forma como cada um imaginava, seja num velório, no enterro, ou numa... Enfim, tem pessoas, relatos de pessoas que... Um ritual de passagem, né? Um ritual de passagem. Exatamente. Tem pessoas que estão nesse grupo, que eu já fiz o Bosque 1, estou indo para o Bosque 2. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu fui estacionar meu carro, eu deixei meu marido na porta do hospital, quando eu voltei eu nunca mais vi ele. Acabou. Nunca mais eu vi. Então imagina para uma pessoa que não tem... que acabou, você não acompanhou a pessoa num CTI, no hospital, você não podia ver,
essa pessoa faleceu, você não pode ver, caixão lacrado, não pode fazer cerimônia, nada. Então, são famílias assim, dilaceradas, né? E com essa lacuna. E o fato de plantar uma árvore em homenagem a esse ente querido, gente, olha, eu vou dizer por experiência do Bosque 1. As pessoas entraram na Alameda com um pesar muito grande, com uma tristeza, mas depois de 1h30, de uma leveza, sabe? Assim, as pessoas já se abraçando, lembrando das coisas boas, olhando para aquela muda de ipê, ou de grumichama, ou de caju, já contando as histórias. Olha, é uma transformação. Uma transformação, não tem palavras. Na minha tradição aqui, que eu sou judia, né? Você deve saber, a gente fala que nós temos que, durante a nossa vida, né, ter filhos, escrever um livro e plantar uma árvore, né? Eu, por acaso, plantei uma árvore em Jerusalém, quer saber? Você plantou? Plantei uma árvore em Jerusalém. Que legal, que legal. E aí a gente tem esse hábito, quando uma pessoa nasce, alguma coisa assim, ou no momento de cerimônia, a gente planta uma árvore, né? E a árvore é associada na Cabala, na mística judaica, à vida, né? Então, uma vida, uma árvore. Muito linda essa sua iniciativa, esse é um dos motivos, né, pelos quais a Contém Amor aqui a gente quis entrevistar você, bater esse papo no mês aí da sustentabilidade, já acabando um pouquinho, mas diz pra gente assim, Isabelle, quando a pessoa quer adotar, uma pessoa está te vendo agora, está te assistindo nessa live, quer adotar, o que ela tem que fazer? Primeira coisa é procurar a Fundação Parque de Jardins, ela se encontra no Parque de Santana, e ali você vai falar com o diretor de adoção, e ele vai te receber muito bem e vai te mostrar quais são as áreas possíveis de adoção no Rio de Janeiro. E são muitas, viu? Tem bastante área. O aterro está um lixo, o aterro está horrível, mora aqui em frente, o aterro está um horror. Mas você sabe que tem uma gestão da prefeitura para rearborizar o entorno da lagoa, mas naqueles canteiros centrais que estão muito depreciados e tal. A AMA JB está participando desse esforço, está bem bacana. Bacana, né? Bacana. No caso... Tem uma coisa que a gente não percebe, é que a zona sul do Rio de Janeiro e até a Barra tal, também tem até um determinado nível, é bem arborizado, né? Tem muita sombra tal. Se você for para a Zona Norte, para a Zona Oeste, lá, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, é muito menos arborizado e tem áreas, tem centros de calor muito fortes. Eu ouvi dizer que a prefeitura vai olhar para isso, mas é uma briga importante da gente recuperar ou arborizar árvores em espaços do Rio que não são espaços da onde pelo menos eu convivo normalmente, mas que é muito importante, mais importante até do que a gente aqui. Tedinho, eu vou te chamar de Tedinho ou Manuel, claro, não sei. Tá ótimo. Tedinho, na realidade, as ilhas de calor do Rio de Janeiro, né, que são muito grandes, inclusive na Zona Norte e parte da Zona Oeste, é importante que existam movimentos de moradores ou de ONGs, enfim, tem que ter isso, porque é importante a gente arborizar essa área da cidade que sofre tanto com inundações, principalmente, e temperaturas absurdas no verão. Né? É isso. Então, as ilhas do calor, elas têm que ser, hoje, meta, inclusive, da prefeitura, realmente replantar essas áreas. Né? Então, existem movimentos de sociedade civil comprometidas, assim, fazendo realmente as marcações na calçada. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que não gosta de árvore. Eu digo isso por experiência própria. Você vê, eu tenho um corredor que está se transformando num grande bosque, e tem gente que associa a árvore à marginalidade. Vai falar, não, uma árvore traz escuridão, pode alguém se esconder atrás da árvore. Meu Deus do céu. A minha resposta, gente, sinceramente, pode ser até um pouco dura. Mas eu falo assim, meu senhor ou minha senhora, a senhora não estará aqui para ver a plenitude desse bosque. Então a senhora pode ficar despreocupada.
Você vai morrer antes, fica calma. Desculpa, mas assim, a senhora está preocupada com uma coisa que nem eu vou ver. Infelizmente, eu não vou ver a Alameda na sua plenitude. Serão as gerações futuras, né? É como o Burle Marx, ele plantou, ele fez todo o aterro do Flamengo e infelizmente ele morreu antes de ver a beleza que é, né? Olha, tem carioca, você está falando disso, que não gosta de árvore, tem carioca que acha que a árvore suja a calçada. Então, essa é uma tradição do subúrbio também, que as pessoas não gostam da árvore, porque a árvore deixa as folhas caírem, suja a calçada na frente da casa dela. Então as pessoas vão lá e matam a árvore. Isso é uma cultura que a gente tem, infelizmente, na cidade, que a gente tem que combater, né? Quer dizer, exatamente. Você tá projetando algo que é no futuro, né? Não é no agora. E a gente precisa dessa árvore, né? A gente precisa cada vez mais da árvore, das suas folhas e de tudo que ela traz de benefícios, né? Agora, quando a gente planta a árvore, você tem essa preocupação, que você citou o Burle Marx, né? Você tem essa preocupação que sejam árvores nativas. Como é que é para você, Isabelle? Como é que é? Você fez alguma pesquisa? Então, na realidade, eu adotei uma área remanescente de restinga. Então, eu respeito as espécies de restinga, que são quase 150 espécies. Tem muita coisa, né? Então é importantíssimo que cada um que venha fazer esse trabalho de replantio na sua cidade ou no seu município, que entenda qual é o perfil do bioma daquele espaço, porque não adianta eu plantar aqui um abacateiro ou então uma jaqueira, vamos supor, ou qualquer outra árvore exótica. Exatamente, porque primeiro a fauna local não vai se alimentar dessa fruta ou dessa flor, eu vou afastar, né? Na realidade, eu posso criar um problema absurdo na cidade, como é o caso, não sei se vocês conhecem, de uma espécie chamada leucena. A leucena no Rio de Janeiro virou uma praga, que é uma árvore que tem uma vagem e cresce, ela está em todos os lugares, ela é uma exótica agressiva e ela mata, inclusive, as nativas. Aí a gente vê a remoção, às vezes a fundação tenta remover uma leucena da vida, as pessoas, não, é uma árvore, é uma espécie invasora, ela mata. Jaqueira, né? E que se multiplica muito, né? A jaqueira, ela vai fazendo aquela sombra enorme e vai matando tudo que está em volta. E teve um período que estavam tirando jaqueiras e falaram, a prefeitura está destruindo as árvores da cidade. Está tirando a jaqueira que não está matando todo o resto, né? Exatamente, então a gente tem que respeitar. Você tem alguma orientação da prefeitura ou isso é uma coisa do seu... Fala do teu projeto, as pessoas, como é que você mobilizou, quantas mudas você já plantou, como é que é... Porque tem o Manuel Tedinho está aqui, sabe que tem o custo, né? Tudo tem custo. É economista, né? Olha só, vamos lá. Tudo começou, a minha adoção começou porque nesse grande corredor que só tinha mato, capim, e que eu gostava, que eu moro aqui do lado, uma escola resolveu abrir 3 ruas e destruir esse grande corredor verde. Aí eu falei, não é possível. Eu me mudei justamente porque tinha uma área verde. E aí, rapidamente, eu mobilizei pessoas no entorno, criei um grupo chamado Patativas, que eram pessoas que circulavam nesse espaço com cachorro. Eu falei, olha, gente, a gente tem que começar a mobilizar as pessoas, porque tem uma escola querendo abrir 3 ruas aqui, vai acabar com esse corredor verde. E aí eu consegui 4.000 assinaturas em um mês. Sério, 4.000 assinaturas. E anexei ao processo. Esse processo levou 2 anos e meio, e agora, nessa nova gestão do Eduardo Paes, o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Cavalieri, e o secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, indeferiu o processo. Então, nós ganhamos, finalmente, esse processo de abertura de rua. Fajardo aí, né? Grande Fajardo. Palmas para os dois. Então, quer dizer, indeferido significa que essa escola não vai mais funcionar lá, ou não vai mais... O que não, ela está lá, mas não vai ser mais aberto rua.
E aí, em paralelo a isso, há 2 anos e meio, eu rapidamente soube, através de um amigo meu, Luiz, que é da Câmara Técnica de Áreas Verdes da Prefeitura, que existia esse projeto Adote.Rio. Então, eu fui na fundação e falei, olha, eu só saio daqui se eu assinar esse contrato. É urgente, pelo amor de Deus. Aí o rapaz da fundação, mas minha senhora, a senhora tem ideia do tamanho do lugar? São mais de 17 mil metros quadrados, você é uma pessoa... a sociedade civil, a pessoa física. Eu falei, não, pode botar. Aí eu assinei o contrato, saiu no Diário Oficial, eu falei, graças a Deus. Então, pelo menos é um caminho, né? Eu comecei a mobilizar. Botei, olha, hoje você tem 24 lixeiras, você tem 7 espaços de convivência, você tem uma biblioteca popular, né? Você tem 2 ecopontos, enfim. Então, deu vida a esse espaço. E hoje é um lugar assim que é muito frequentado. E a novidade desse, ainda agora com o Bosque 1 e o Bosque 2, então reforça mais ainda o lugar, dando mais importância a esse lugar, que é um movimento lindíssimo, esse realmente de plantar em memória a uma pessoa que é vítima, né, da Covid. É um memorial, não deixa de ser, né? Eu estou com um projeto de transformar o corredor cultural Alameda Sandra Alvim, que vai ser o maior museu a céu aberto do Rio de Janeiro. Opa! Aí, meu filho, não vai ter ninguém que vai querer abrir rua, porque ninguém destrói museu assim, né? Você que é economista, você faz as contas e não, peraí, isso aí não vai acontecer. Né? Porque, além de ser museu, que vai se tornar um grande museu, você tem qualidade de vida, né? Se você mensurar esse olhar de economista que você tem, Pedrinho, e mensurar o que é qualidade de vida, o que é se sentir bem-estar de um cidadão quando está naquele local, se você consegue traduzir isso em números, isso é fantástico, porque aí você tem reforça. maneiras de fazer isso. São estudos que custam um certo dinheiro para fazer. Não sei se faz sentido para esse volume de recursos, mas o que importa, e aí tem as divisões ideológicas e tal, mas o que importa é o bem-estar das pessoas. E existe o que a gente chama de externalidades positivas de um projeto desse, são enormes. São enormes em termos de reposição, mitigação de efeitos de gases de estufa, de sombra, recreação para as pessoas, de recriação da biodiversidade do local. Então, tem conforto ambiental. É isso. Então, tem lazer também, para fazer esporte ali embaixo, correr, andar e tal. Não tem dúvida que o retorno disso é muito grande. Não valeria a pena fazer uma avaliação de impacto, custaria caro demais e teria que ter a linha de base feita antes da implantação do projeto. Mas não tenha dúvida que é um projeto espetacular. Eu sou fã. E o que é bacana, eu acho que eu tive no Japão, acho que foi em 2017, eu fui ao Japão. E o Japão e em Tóquio eu ia nos parques, né, que eles têm grandes parques e tal. Mas eu tive o prazer de conhecer lá o Tadao Ando, que era um lutador de boxe, ele virou um grande arquiteto, você deve conhecer, não sei se você conhece, Isabelle, mas ele que fez aquele projeto maravilhoso que foi, porque ele era de Osaka, né, que era uma cidade muito pobre, e ele que fez aquele projeto de plantar aquelas cerejeiras às margens do rio todo, para trazer beleza, né? E aí teve adesão de vários artistas internacionais, enfim. E aí eu conheci vários projetos deles, mas eu fui a vários museus e parques e tal. E as escolas no Japão, as crianças saem, né, pequenininhas, né, a pré-escola, não é nem as crianças mais velhas na pré-escola, eles saem, o da frente vai lá com uma vara e uma bandeirola assim, os outros vão atrás, e eles vão visitando a cidade, por uma cidade caminhável, né, vão caminhando por Tóquio, vão a parques, e tem aulas, né, ao ar livre, da fauna, da flora, enfim, do que eles estão vendo. Então é uma coisa incrível, assim, né? E a gente tem pouco isso, né? Talvez a gente tivesse que se associar
aos paleontólogos que gostam, né, de caminhar e olhar pedrinhas e não sei o que e tal, porque isso é importante, né, você poder olhar para o chão, você reconhecer uma árvore. A gente tem pouca essa educação. As crianças aprendem na escola, em aulas assim, biologia, geografia, sei lá o quê, mas um troço muito distante da realidade, né? E isso que está fazendo, tem esse impacto, né? Do dia eu vou dizer uma ali, né? Eu vou dizer uma coisa, Patrícia. Como eu não tenho recurso e eu não tenho nenhuma PJ atrás de mim financiando essa adoção. Pede pro o Guedes vive procurando PJ para arrumar dinheiro para a gente. A gente pode olhar se tem alguém ali. Então, qual foi a minha manobra? Foi criar o sentimento de pertencimento em alguns moradores do entorno. Então, as 18 placas lindas e maravilhosas que tem hoje na Alameda Sandra Alvim, porque a Alameda ela é cortada por 14 ruas, tá? Não é pequena, ela tem quase 1 quilômetro de extensão. Cada família, como eu morei nos Estados Unidos, é muito comum você ver bancos, ver pias com o nome das famílias. Aí eu falei, bom, eu não tenho dinheiro, então cada família vai adotar uma placa. Então, em cada placa, das 18 placas da Alameda, tem o nome da família. Esta placa foi doada pela família tal. Aí você acaba empoderando aquela família. Não, a minha placa está ali, meu nome, a família, o sobrenome, né? O meu sobrenome está lá. Eu participo. Essa placa ela fica na árvore? Onde ela fica, essa placa? Não, é uma placa de 1 metro por 80 num totem, e em cada entrada e saída de rua. Então é fantástico. É uma placa muito bonita, então são 18. E cada uma delas, Patrícia, eu tive o trabalho de colocar em cada uma 4 espécies, 2 de fauna e 2 de flora, diferente em cada uma. Então, se você faz as 18 placas, já é uma aula de biologia sobre restinga. Legal. Muito legal. Então, assim, alô, professores e professoras. Exatamente. Então, assim, o aluno japonês que faz esse caminho é a mesma coisa que na Alameda, porque se cada aluno de uma escola fizer o caminho, já tem uma aula de biologia ali tranquilo. Já vai aprendendo de forma mais orgânica, né? Uma coisa que está ali integrada. E também conhecendo o próprio território. Né? Que é uma com certeza. Muito bacana. Agora, fala um pouquinho. Tem aqui, olha, as pessoas estão aqui perguntando várias coisas, né? Então, a gente acenando e tal. Mas a Selma Ferraz pergunta: Isabelle, por favor, esclarece como é o processo de adoção de uma praça, uma árvore e um jardim. Ela pede aí, você já falou um pouco sobre isso, mas ela pede para você esclarecer. A Ilva Canali diz: fantástico projeto, seria viável em adotar o que o Rio já tem, mas que está destruído? Como manter esculturas outdoor espalhadas no Flamengo, por parques, etc. Aqui é o Márcio Canedo, tem o Instituto Carioca Cidade Criativa, que é uma iniciativa muito boa que recupera essas áreas. Então, eu estou olhando isso tudo aqui para vocês. Eu só queria mandar um beijo para o Márcio e para a Ilva. Olha aí, Ilva, beijos do Tedim. Beijos do Tedim. O Márcio também. Aqui. Legal, Márcio, mas a ideia de adotar seria uma outra filosofia, somente uma ideia. Bom, e aí tem vários comentários, é difícil porque eles são muito pequenininhos e a entrevistadora aqui é meio velhota, precisa de uma luta. Tem um negócio desse tamanho assim, entendeu? Mas eu acho que bem os jovens conseguiriam ler isso aqui. Aqui, tem também aqui, ó, Ismidtal, Isabelle, o pai do prefeito Eduardo Paes, faleceu de Covid nesta semana. Yes. Eu coloquei uma mensagem na página dele, sugerindo que plantasse uma árvore lá, na Alameda, pelo seu pai. Ficou o maior furdunço. Conta depois aí pra gente, letrinha pequena mesmo, que furdunço foi esse aqui. Genial! É uma educação interativa com sua comunidade. Aqui quem está falando é a Ilva que está falando.
Sávio Ramos entrou lá, Sávio, vamos ver aqui. E, gente, então tem. Ó, a Ilva mandou beijos pra você. Tem dia que fica namorando as pessoas na live, você tá entendendo? Não, imagina, minha Você fica amiga é mandando da vida inteira. beijo, é uma coisa isso aqui. Mas, enfim. Isabel, tá contigo a palavra aí, o pessoal tá aí discutindo várias coisas, tudo li para você. Pode conversar. Bom, aí com a audiência. Só para tirar essa dúvida, né, no caso da adoção, você faz você firma um contrato com a Fundação Parque de Jardins e ali você coloca um projeto que você quer apresentar ou você mantém aquela praça como está, apenas preservando. E logo em seguida isso é assinado e depois sai no Diário Oficial. E você tem isso por 2 anos e mais 2 anos, né? Ontem mesmo eu fui lá na Fundação e renovei o meu contrato com a Alameda Sandra Alvim. Mas eu acho que o processo de adoção é muito fácil, super tranquilo e tem que ser mais... Eu acho que esses projetos, tem tanto projeto legal na prefeitura, isso tem que ser disseminado, tem que ser, sabe, passado à frente. Quase não se tem nenhuma informação a respeito. Então precisa ser replicado, né? É super importante isso. E eu acho que é o que eu falo, nós somos parte da solução na cidade. Né? Então, as pessoas têm que entender que a sua ação, a sua pequena ação do dia a dia faz diferença para a cidade. Pegar uma garrafa no chão, não estacionar num lugar proibido, ir a pé em vez de ir de carro, enfim, as coisas civilizatórias, né, básicas, quer dizer, o que a sua ação importa na qualidade da sua vida e da cidade. Exatamente. Isso é uma coisa que é pouco difundida. Isabelle, como é que você estava falando que vai ser transformado em museu, né? Que você está falando o nome de uma mulher, né? E aqui como feministas que somos, queria que você falasse quem é Sandra Alvim ou quem foi Sandra Alvim e um pouco da sua ideia de museu aí. Tá. Sandra Alvim foi uma historiadora, professora da UFRJ. E ela fez o doutorado em arquitetura religiosa em Sorbonne, na França. E ela deu aula até o final da vida dela, morreu um pouco jovem de câncer. Eu tive o prazer de conhecer os filhos de Sandra Alvim, que foram na Alameda pela primeira vez depois de anos, né? Essa Alameda ganhou o nome de Sandra em 97, através do Conde, quando ele era prefeito daqui do Rio. Mas nada tinha sido feito. Aí quando a família foi, a família ficou até meio receosa, porque a lembrança que eles tinham era um areal largado lá no meio do Recreio. Aí quando chegaram, viram uma coisa completamente diferente. E eu mantenho esse contato até hoje com toda a família. E eu acho muito importante essa ligação. E nessas placas, nessas 18, todas elas têm a história de Sandra Alvim. Que eu acho importante a gente lembrar da história da pessoa. Quem foi essa pessoa? O que ela fez? Né? Aí muita gente fala, Isabelle, mas o teu nome, né, não sai... Eu falei, para mim, não me interessa, né? Eu estou fazendo... exatamente. Eu acho que a gente tem que... Tem gente até que fala, será que vai se transformar em Alameda de Eloy? Eu falei, não. Ela tem que manter como Sandra Alvim. Né? Uma ideia maravilhosa, porque tem o meu sogro, né, Ernesto Tomasquim, de abençoada memória, ele tem uma rua na Barra com o nome dele, né? A rua Ernesto Tomasquim. Vou sugerir para a família de adotar essa rua, porque é muito legal, né? E aí eles fazem um movimento assim, né, de preservação e tal, com essa coisa toda. Exatamente. Vou perturbar você. Pode perturbar, deve. Então, assim, é muito importante isso. A chamada, né, da nossa entrevista tem essa palavra esporte, e eu acho que o esporte ele é fundamental, e que me fez ser a pessoa que sou, através do esporte que eu escolhi, que tem uma interação tremenda com o meio ambiente. Eu preciso do mar para pegar onda, né? Eu preciso de uma praia limpa, de um mar que seja possível, né, de nadar. Então, o esporte também
ele é uma ferramenta de conservação ambiental. O esporte, eu estou dizendo, o esporte ligado à natureza. Não é em quadra morta, como vôlei, basquete. Mas o esporte que é ligado tiro, à natureza. Né? Muito menos tiro. Exatamente. Arco e flecha. Mas assim, uma... Você tem toda a razão, eu concordo. É fundamental, porque se por um acaso eu estiver numa praia, vamos supor, eu cresci no Leme, né, na zona sul do Rio, e foi ali que eu comecei a pegar ondas de peito, que a gente fala, né, de jacaré. Se aquela praia morrer, literalmente, né, se a gente tiver uma poluição, virar tipo uma praia da Ilha do Governador, acabou. Não vai ter mais esporte, você acaba, né, com a vida de atletas, inclusive, né, a possibilidade. Inclusive, você que é economista, Tedinho, eu conheci alguns doutores que são surfistas, lá do sul, da UFSC, lá da Federal de Santa Catarina, que eles mensuram o valor que tem uma onda. Tipo assim, o Aimeia. O que a onda de Uaimeia traz gera, de né, recurso? De retorno para a população, para a economia. Para tudo. Olha, um dos melhores economistas micro, que é um cara que sabe fazer avaliação de impacto como ninguém, hoje ele está na Universidade de British Columbia, no Canadá. Ele é um puta surfista. Eu vou falar com o Cláudio Ferraz trabalhar isso, vai ser bacana, ele vai gostar. Eu acho que essa apropriação da cidade, né, a partir da verticalidade de cada um, e aí que você traz aqui, Isabela, que é dentro da sua verticalidade, que é você como pessoa interagindo com a cidade, traz esse recorte já do esporte. Né? E mesmo os esportes de quadra tem importância à natureza para o esporte de quadra, porque tem vôlei de praia, tem até futebol de areia, esse tipo de coisa necessita desses espaços todos. Eu acho que mas o que é legal esporte, também... a gente estava brincando ali e tal no começo, mas todo esporte requer ou pressupõe um equilíbrio da pessoa com o mundo e com a natureza, né? Não tem... eu brinquei do arco e flecha, mas inclusive arco e flecha, que é um esporte que é para ser feito no ar livre. Né? Eu, como pedagoga, vou dizer para você o que o arco e flecha traz na criança. Né? O arco e flecha traz, porque eu participei lá nos anos 90 de pesquisas, né, junto com crianças... moradoras de regiões com alta densidade habitacional, favelas e tal, e de crianças indígenas, né? E uma das coisas que o arco e flecha tinha, que as crianças indígenas tinham construída, né, enquanto estrutura de pensamento mesmo, estrutura intelectual, né? Elas tinham construído todo o espacial, né? O espacial delas era uma construção intelectual já muito incorporada à vida delas, por conta da história do arco e flecha, né? Que é da distância. Em contraposição às crianças que moravam em favelas, tinham muita dificuldade por conta da densidade e também porque elas circulavam, elas não tinham oportunidade de desenvolver o espacial. Então, todos aqueles jogos de encaixes, né, ou jogos de Tetris, né? Ou você olhar uma figura aberta e depois você conseguir imaginar que figura ela formaria, se ela forma um cubo, essas crianças tinham dificuldades e as crianças indígenas não. E eu acho interessante isso. Não por acaso, então eu acho que quando a gente caminha pela cidade, nós também estamos, as crianças em especial, mas todos nós, estamos criando estruturas cognitivas importantes. Né? Uma criança até 5 anos, ela está criando tijolinhos. Ainda onde vamos supor que o cérebro seja, imaginar que o cérebro seja um edifício, né? Você, antes de ter a rede neuronal, você tem os tijolinhos que constrói essa estrutura toda. Então, a criança, quando está caminhando, quando está interagindo, quando ela está pegando onda, ela está tentando entender o mar, né? Ela está trabalhando com esse espacial dela e outras questões, ela está construindo tijolinhos, né? Nessa inteligência dela, que depois
vai melhorar muito a rede neuronal com as sinapses e com essa coisa toda. Então, é de uma riqueza incrível todo esse trabalho, e por isso também eu acho que é importante, viu, Isabelle, seu trabalho, seu ativismo e essa entrevista aqui que você está fazendo com a gente. Quer dizer, para além da gente preservar a natureza, a gente preserva também a inteligência humana. E nós sabemos que o Brasil precisa muito disso. Vivemos tempos difíceis. Está precisando tanto, né, Paty? Muito! Muito. E aí você está falando dessa coisa do museu, né? O museu, em geral, trabalha com memória. Você está trabalhando com a questão da memória das vítimas da Covid. Então, esse museu que você está pensando, né? É um museu que vai juntar sustentabilidade, meio ambiente e memória. Como é que é isso? Como é que surgiu essa ideia? E como que você vai caminhar com isso? Bom, a ideia surgiu porque no início da Alameda Sandra Alvim tem uma praça chamada Heitor Bastos Tigre. E ali tem uma escultura do Burle Marx tombada pela prefeitura. E observando aquela escultura, que está esquecida inclusive, eu falei, não, aqui tem que ser o início de um museu de esculturas que vai ligar o Chico Mendes, que é um parque municipal, né? Então a gente vai ter uma comunicação entre o parque e o urbano, que é a Avenida das Américas. Né? E aí eu falei assim, bom, eu acho que as esculturas, elas são muito bem-vindas quando a gente consegue interagir com elas. Não uma escultura pequena, uma escultura grande, que você possa entrar, um pouco iotim, né? Que você pode brincar com elas, né? Exatamente. Então, a intenção é instalar esculturas, umas 6 ou 7 esculturas, que vão dialogar com esse espaço, vão dialogar com esse pensamento da pandemia, da fauna, da flora existente da Zona Oeste, das praias. Então, provavelmente serão artistas, artesãos, que serão daqui da área, ou então uma pessoa que seja... que tem uma ideia com relação à pandemia, uma coisa assim que nos traga... Um cara bacana para falar é o Raul Mourão. Ele tem umas esculturas grandes e que tem movimento, inclusive. São esculturas geométricas que tem essa coisa lúdica do movimento e da interação com a pessoa, que pode ir lá bater numa parte para ela se movimentar e tal. Raul Mourão é um cara que adora o Rio. E é um cara genial, acho que ele ia adorar uma conversa dessa. E isso, assim, quando a gente mistura cultura, lazer, meio ambiente, puxa, isso aí é uma soma que o resultado assim, só dá positivo. Né? Quer dizer que a barra tem jeito, né? Tem, claro. A barra tem jeito, a gente não vai ficar americanizado naquela coisa dos, né? Estamos caminhando... Não vai ter a estátua da liberdade lá, não. Só no... Eu não queria falar, mas aí... Não é Miami, não. Não é Miami, né? Então, vamos tropicalizar. É por isso, né? Já começa a dar. Não, é muito importante. A gente fica brincando aqui, mas é muito importante que a gente possa trazer, né, essa coisa que é até uma marca do próprio Eduardo Paz, que fica falando da carioquice dele e tal, né? Mas eu acho que você, Isabelle, está trazendo essa carioquice, né? Que é o orgulho do território que a gente está, né? Porque o carioca tem isso, né? Então, assim, quando você faz a preservação do meio ambiente, quando você trabalha a memória, a questão do afetivo, dessa perda, e transmuta isso em árvores, em preservação da natureza. E agora você ainda inclui, né, além das placas, porque você tem toda essa preocupação, né, com a parte mais lúdica, educativa. Você também soma isso à arte, né, que é a própria transcendência do ser humano, e também estamos precisando muito de transcendências que não sejam só as religiosas, é muito, muito legal, né? Então, assim, você pensou nesse museu, mas é um museu a céu aberto, é um museu com esculturas, é uma coisa tipo Inhotim, qual é e aí, para incluir essa preocupação, né, as colocações do Tedim, né, também a área dele, né, qual é o montante, né, quer dizer, de recursos, do que você precisa, como é que você está caminhando?
Não, isso aí a gente. A Alameda ela foi construída com, com incentivos assim, zero praticamente, sinceramente, porque eu sou muito chata. Então, assim, eu fico ligando. Eu ligo para a Conlurb e fico assim, por favor, eu preciso de dois bancos de madeira, preciso disso, daquilo. Aí eu sou a Isabelle chata, talvez, né? Eu não sei. Aí agora no Bosque da Memória eles vão instalar 2 bancos enormes de madeira maciça do Rio Novo Olhar. Eu tenho todo os meus 7 espaços de convivência, foi assim. Entendeu? Foi assim, persistindo, mandando e-mail, mandando mensagem, pedindo pelo amor de Deus, um banquinho, uma mesinha, e não sei o que lá. E aí eu sempre fui atendida, né? Agora, E são mas quando você parceiros. pensar nas esculturas, tem, eu não sei até o próprio custo. Eu acho que ele Olha, congelou e não, voltou. voltou. Não, é que tocou o telefone, tocou aqui, aí eu apaguei rapidinho. Mas tem você tem um custo, eventualmente, de aquisição, que alguém pode doar para você, mas a escultura no longo prazo tem manutenção, né? Quer dizer, de pintura, de enferrujar, às vezes alguém vai lá e estraga alguma coisa, então tem essa preocupação de manutenção. Eu faço a manutenção da Alameda Sandra Alvim, eu faço. Eu já tive pichações na placa, eu comprei o produto e fiz, e limpei, eu mesma limpei. Enfim, eu troco alguns lixos ali também, de saco de lixeira, eu troco. Já me perguntaram se eu era lixeira. Eu falei, não sou, eu estou sendo cidadã. Cidadã, é isso que eu estou sendo. Né? Isso, claro. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, porque a gente tem que trabalhar a cultura e a educação. Claro. E muita gente não tem essa noção. Aí é aquela coisa, a pessoa viaja, vai para Nova York em 12 vezes sem juros, fica achando maravilhoso o Central Park, né? Nossa, olha só, tudo limpo, organizado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tem que andar com o meu cachorro na guia. Chega aqui, esculhamba tudo. Aqui pode tudo. Então, assim, conscientizar o carioca, o cidadão, que aqui que é o lugar que ele tem que fazer tudo isso. Ele tem que ser o cidadão nota 10 aqui. Isso que é importante. Né? Aqui mas aqui a gente pode, aqui eu ando com o meu cachorro sem guia, aqui não, aqui é que você tem que fazer. Pelo amor de Deus. Então, é um trabalho de educação. Patrícia, você não tem ideia a quantidade de vezes que eu já discuti com motoqueiro em cima de calçada. Inacreditável. Eu falo, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Você não vai passar aqui. Eu tenho umas amigas minhas dizendo, Isabelle, você vai morrer um dia, porque esse pessoal de moto é tudo perigoso. Não interessa. Tem madeira aqui. Não, eu acho que é uma coisa importante, aí, se vocês me permitem fazer uma análise, né, analisar a situação. Eu acho que, infelizmente, nós brasileiros temos uma herança, que é uma herança escravocrata, que é uma herança de que se deve tomar tudo do Estado, o Estado tem que dar tudo para a gente. Então, é uma herança ruim. Então, assim, as pessoas... exatamente. Então as pessoas querem tomar. Então é isso, você vê gente arrancando planta, muda de planta de canteiro, né? E aí uma vez eu vi uma pessoa falando assim, a senhora está levando essa planta porque nós compramos para plantar aí. Entendeu? Achei bonitinha, mas a senhora está destruindo o nosso canteiro, entende? Então a pessoa acha que ela pode pegar, o público é de todo mundo, pode pegar. Né? O público não é algo que é meu também, mas no sentido de preservar. Eu acho que quando você está falando disso, então a pessoa taca a calçada, é problema da prefeitura, não é dela. Então ela sobe com a moto, entendeu? Ela não cuida da calçada, aí ela não pensa também, aí falta solidariedade, falta empatia. Então as mães sofrem muito com bebês pequenos passando com o carrinho no meio da rua, porque aquilo é um desespero. Aí o comerciante vai lá e bota um daqueles moirões assim de cimento armado na frente dele, porque ele não quer que a moto entre, nem o carro estacione em cima da calçada. E aí você vai vendo essas coisas acontecendo na cidade. O comerciante avança com os puxadinhos, né? E destrói ali a calçada, mata a árvore, porque ele quer avançar um pouco mais e a árvore está ali atrapalhando ele.
Então, acho que você está numa contracultura da destruição, vamos chamar assim, muito boa. E a gente tinha que expandir isso. Tem muita gente aqui na live perguntando. Dá boa noite para o Sérgio Zilberstein, que entrou aí e está te assistindo, Isabelle. Aqui. Mas eu acho que você está trabalhando com numa cultura, né, numa construção de algo que pega aquilo que o carioca talvez já tenha tido, ou tenha em alguns momentos, porque a gente tem orgulho das nossas praias, por exemplo, né? Tem orgulho disso, das nossas praias serem abertas, né? De não serem praias fechadas, que você não tem acesso, como é na maior parte do mundo. Então, talvez a gente tenha que migrar esse orgulho, né, da praia também para as calçadas, para as ruas, para as alamedas, para os bosques. Para os rios, para as lagoas. Isso. Então, eu acho que é muito importante. E você está trazendo um lado, e aí eu acho que Teddy concorda comigo também, que é um lado que as pessoas talvez olhem pouco, né, ou façam pouco. Isso que eu achei muito bacana desse seu projeto, que é assim, você não está trabalhando só na limpeza, você vai lá e pega o saco de lixo e faz. Né? Eu acho que todas nós também vou aquela chata, quando está em quadra de escola, eu vou com o saco de lixo pedindo para as pessoas botarem, não jogarem de copo de plástico no chão, né? As pessoas ficam olhando assim, tipo, que é essa? Eu agora não tô loura, mas ela loura. E as pessoas falam, que é essa loura louca, né? Que veio com o saco para mas botava, entendeu? Joga aqui, não joga no chão, não, filho, pega ali, né? E há alguma coisa assim, eu acho que nós somos chatas, as chatas do bem. Se é o caso. Mas eu acho que o exemplo faz muita diferença, né? Você aprender no olhar, na convivência. É fundamental dar o bom exemplo, sempre. E a gente não tem essa cultura porque é exatamente essa cultura do privilégio, do patrimonialismo e da dependência, né? Então, esse tipo de projeto é fundamental. É incrível. Eu acho importante, obrigada, eu acho muito importante que o cidadão carioca, qualquer cidadão, ande de mãos dadas com o poder público, porque ele é parceiro também. Não é porque você paga seu imposto que você tem que lavar as mãos e falar assim, olha, isso aqui não é meu. Não, imagina, é nosso. É nosso. Então, esse sentimento de coletividade. Aqui eu falando o seguinte, já ouvi falar que se não largar o lixo na praia, o gari não vai ter emprego. Isso aqui... Tem de tudo, né? Complicado. Essa cultura, né, que eu acho que esse projeto tá rompendo, né? Que você fica muito, muito bem sucedida nele. Obrigada. Ele está me inspirando, tenho certeza que inspirando outras pessoas aí a fazerem isso, né? Não só... Mas ela tem uma luta também pelas lagoas lá, da Barra de Jacarepaguá. Eu acompanho lá no grupo de saneamento. Eu estou lá também e tal. É um trabalho espetacular. A gente precisa mais dela. Com certeza. Eu vou passar para esse tópico. Se você quiser falar das lagoas também, e depois vamos falar de energia, né? Eu não posso falar muito, porque tem um Tomasquim que é fera em energia, né? Eu não entendo nada. Né? Sim. E ele é pequeno, né? Ele está dando entrevista. Está sendo entrevistado. O Tomasquim? Ele é enorme, exatamente. Eu sei. Eu conheço ele. Eu já cheguei no avião uma vez, ele estava sentado na frente, eu fiquei com uma pena do cara. Era um voo nacional. Todo assim, né? Voo nacional Mas qual Thomas você pegou, o Alfredo ou o Maurício? Porque os dois... Maurício. O da EPE. O Maurício. É o meu cunhado. Os dois são altos, né? Então, quando viajam em avião, internacional, você pede aquele Maximum Legs Space. Isso, Para eles vai de primeira classe, que é o seu caso, né? Mas é o... Para. Ou então, mas o voo nacional não tem jeito, então tem que ir colhido mesmo. Bom, olha só, voltando à questão das lagoas, eu acho importante citar uma ONG excelente, que é a SOS Lagoas, da Cristiana Queiroga. Ela faz um trabalho importantíssimo nas lagoas aqui da Barra, do Complexo Lagunar, que é justamente trazer o problema, né, para o cidadão. Então ela faz esses mutirões de limpeza em que o cidadão ele começa a ver
em que estado estão as nossas lagoas, que é lastimável. A gente poderia ter, a gente tem um passivo ambiental absurdo, né, ali. Nós temos uma oportunidade de ter um Everglade, como tem na Flórida. Muito mais bonito que o Everglades. Muito mais bonito, exatamente, com uma natureza pujante ainda, sobrevivendo àquela coisa horrorosa. Agora, é uma briga entre município e Estado. A gente sabe do problema da SEDAI, teve o leilão agora. Existe ainda muito esgoto clandestino, as pessoas jogando ali direto. Eu, no mutirão, uma vez, olha só, eu peguei uma garrafa PET que devia ter talvez mais de 200 agulhas dentro de uma garrafa PET, ali atrás do downtown. Provavelmente é uma clínica, né, classe A, que não vai pagar nenhum tostão no lixo extraordinário, né, contaminante, põe na garrafa PET e joga fora. Né? Aquilo ali não é de comunidade. Aquilo ali é de clínica. Né? Isso é criminoso mesmo. Né? É criminoso mesmo. É criminoso qualquer desses condomínios da Barra, que a gente sabe, o Alfa Barra é um, que fica, vez ou outra, jogando esgoto direto ali na lagoa. E assim, é um problema seríssimo. Eu não sei se vocês moram no Alfa Barra ou não. Não, eu moro no Jardim Botânico. Mas é um problema, é um problema. Na privatização, as empresas concessionárias têm a obrigação de tratar disso nos primeiros 5 anos, né? Então, ou 6 anos, sei lá. Então, eu tenho alguma esperança. Porque a SEDAI a gente viu que não fez, né? Tá aí a vida inteira. Tinha lucro não pequeno e nunca fez. Então, quem sabe com o regulador externo, olhando para uma empresa privada, a coisa aconteça. A minha esperança é essa. E a minha esperança também, desculpa, só um adendo, é que o carioca comece a perceber, trocar o linguajar, de não chamar um rio de valão. Devemos falar rio, mesmo que aquele rio seja morto, né? Mas é um rio, porque a partir do momento que você aceita que aquilo ali é um valão, você já deu uma extremunção para aquilo. É isso. E a resiliência é muito grande. Se limpando esses rios, mesmo os rios mortos, eles revivem. Eles voltam a ter vida. É uma coisa que demora um tempo, é um processo longo, o investimento é grande, mas tem possibilidade absolutamente real de reaviver aquilo e melhor bem-estar, né, gente? Pelo amor de Deus. Estou participando aqui dizendo assim, mas é a ideia de que o público não me pertence. O público exatamente. O público é de outro. Sim. Essa ideia eu acho que a gente precisa adotar, né? O público é nosso. Né? Que o público exatamente. Nós somos o público. Todas e todos nós. Né? É isso. Exatamente. Eu quero comunicar a vocês que, infelizmente, a nossa live chegou. Já passou. E se eu não correr, o que acontece é que a live vai embora no Instagram, eu não consigo salvar. Isso seria uma tragédia, porque essa live foi maravilhosa. Então, como começamos um pouquinho atrasado, eu acho que temos ainda uns minutinhos. Fátima Dias está dando boa noite. Boa noite. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer muito a generosidade do Tedinho de estar aqui. Imagina, prazer conversar com a Isabelle, total. A entrevista. Semana que vem a gente entrevista Ricardo Abramovay, ainda com o nosso tema, uma sumidade nessa área toda. Economista, né? Ele me dá aula dessa coisa. Vai tomar banho. E quero agradecer muito a Isabelle, vou passar daqui a pouco para ela falar as palavras finais, e vou dizer para vocês, quem quiser divulgar essa live, nós vamos salvar, e pode divulgar o link, vou mandar o link para a Isabelle, ele fica no Instagram, no Facebook, e ele também vai para o YouTube da Contém Amor Amai-vos, e temos lá, e fica também na nossa plataforma digital. Então, se vocês quiserem aí guardar essa preciosidade, quem quiser se inspirar com o trabalho da Isabelle, é só procurar aí a nossa live que vai ter. Isabelle, palavras finais suas. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, agradeço a oportunidade. Bom, a palavra final gente, adota um pedacinho da sua cidade, do seu bairro, da sua rua,
cuida com carinho, né? E vamos perceber um pouco mais o nosso consumo. Vamos começar a repensar o nosso consumo. Isso ia ser mais importante para que a gente possa deixar um legado aí positivo para as gerações futuras. É isso. É isso. É isso, gente. Então, consumo consciente. Muito obrigada. Atenção com a conta de luz. Inclusive porque vai doer no bolso agora. Bandeira vermelha. Obrigada a todas e todos vocês que estavam aí com a gente, a audiência. Isabela, mais uma vez, muito obrigada, super sucesso. Quem estava falando do Flamengo aí, pode me chamar, pega o contato com o Tedinho para a gente adotar alguma rua aqui. Isso aí. No Flamengo. E vamos multiplicar a ação, porque é maravilhosa. Beijo, obrigada, pessoal. Beijo. Beijo grande. Boa Tchau. noite. Nada, tchau.